Oi, galera, professor Vicente Breno aqui. Vamos para mais uma aplicação de situação-problema sobre o conteúdo de razões trigonométricas que irá servir como revisão para a nossa avaliação. Então vamos lá. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto que dista 4 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus, como vocês podem ver aqui nessa representação. Temos aqui a escada, temos aqui a parede e a escada, ao tocar na parede, ela faz junto à própria parede um ângulo aqui de 60 graus, como vocês podem bem observar. E aí mais uma informação que a questão nos fornece, tanto no seu contexto aqui, no seu enunciado, como aqui na imagem. Ela nos diz que a altura dessa parede aqui é de 4 metros. Então, recapitulando, temos aqui a escada, que faz junto à parede um ângulo de 60 graus, e essa parede tem 4 metros. O comprimento da escada em metros é... Então, a questão simplesmente quer que a gente descubra o comprimento dessa escada em metros, tá bom? E aí, para isso, ela nos dá, caso seja necessário, algumas informações, alguns dados, né? Ela diz que o seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, e a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, caso a gente ache ou queira e tenha necessidade de utilizar. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui, né? Temos aqui um triângulo retângulo, como vocês podem perceber, ó, temos aqui um triângulo retângulo, com a medida de um ângulo interno indicado, no caso aqui essa de 60 graus. Temos a medida de um lado desse triângulo retângulo e queremos descobrir a medida de outro lado desse triângulo retângulo, ó, que no caso aqui representa o tamanho da escada, o comprimento dessa escada, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem num triângulo retângulo a medida indicada de um ângulo interno e vocês tiverem mais a medida indicada de um lado desse triângulo retângulo e quiserem descobrir a medida de outro lado desse mesmo triângulo retângulo, vocês vão aplicar uma das razões trigonométricas, ou seno, ou cosseno, ou a tangente. Como é que vocês vão decidir qual dessas três razões trigonométricas vocês vão aplicar? Vai depender, vai variar de acordo com as informações que vocês têm no próprio triângulo retângulo, que a gente vai ver aqui, ó. Então vamos lá, ó. O que é que eu tenho aqui nesse triângulo retângulo, né? Eu tenho aqui essa medida aqui desse lado, de 4 metros, tá bom? Tenho aqui, ó, o ângulo interno de 90 graus, como vocês podem ver aqui. Logo, o lado oposto a esse ângulo aqui, ó, o lado oposto ao ângulo reto, a gente já conhece ele como quem? Como a hipotenusa, tá bom? Como a hipotenusa. Vou colocar aqui, ó, HIP para representar aqui a hipotenusa, tá bom? Então, ó, toda vez que vocês tiverem aqui o ângulo reto no triângulo retângulo, o lado oposto desse mesmo triângulo retângulo a esse ângulo, a gente vai chamar de hipotenusa. Vou completar aqui para ficar bem destacado para vocês. Hipotenusa, tá bom? A hipotenusa aqui nesse caso representa o tamanho da escada, tá bom, galera? Representa o comprimento da escada. E é realmente o que a questão quer que a gente descubra, ó. O comprimento da escada em metros é. Então a gente vai descobrir aqui o valor, o tamanho dessa hipotenusa, tá bom? Eu vou representar aqui essa hipotenusa, esse valor, esse comprimento da escada por x, já que eu não sei qual é o tamanho, então vou dizer que é x. E aí, ela quer saber a hipotenusa desse triângulo retângulo e me dá o quê? Me dá aqui essa medida, ó, de 4 metros. Esse 4 metros, em relação a esse ângulo aqui de 60 graus, ele representa o cateto oposto ou o cateto adjacente? Representa o cateto adjacente, pois é o lado do triângulo retângulo que está em contato com esse ângulo de referência e não é a hipotenusa. Se fosse o cateto oposto, ó, esse 4 deveria que vir aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, para estar oposto ao ângulo de referência. Como não vem, esse 4 metros aqui, ele representa o nosso CA, ou simplesmente o nosso cateto adjacente, tá bom? Eu coloquei aqui CA para ficar mais fácil e mais simples e tranquilo da gente resolver a questão de forma mais rápida, tá bom? Então, ó, a questão quer saber a hipotenusa e nos dá o cateto adjacente, em relação aqui, claro, o ângulo de 60 graus. E aí eu pergunto para vocês, qual das razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, relaciona o cateto adjacente à hipotenusa? Ah, professor, já sei, é o cosseno. Então a gente vai e coloca, ó, cosseno, que eu vou colocar aqui só o C, o O e o S para representar, o cosseno. De quantos graus? Do ângulo de referência que a gente pegou aqui, ó, no caso 60 graus. Então o cosseno de 60 graus
Cosseno é igual a quem? O cosseno é igual cateto adjacente, CA, vamos colocar aqui, cateto adjacente CA, sobre a hipotenusa. Hipotenusa quem? H. Pronto. Feito isso, a gente vai agora apenas substituir e resolver aqui, ó. Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? Vamos olhar aqui nos dados, se tem, ó. Temos, ó, o cosseno de 60 graus, ele vale exatamente 1/2. Então, a gente já vai substituir esse cosseno de 60 graus por 1/2. Olha que tranquilo. Vamos lá, continuando. Igual o cateto adjacente, esse CA, a gente vê aqui que é quanto? Ó, a gente vê aqui que é 4 metros. Então, a gente vai e substitui por 4. Um pouquinho aqui abaixo. Sobre a hipotenusa é o que eu estou querendo descobrir. Esse lado aqui que eu chamei de x, que é o que representa o tamanho, o comprimento da escada. Feito isso, ó, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma regra de 3 simples. Para descobrir o valor de x, basta simplesmente eu utilizar uma das suas propriedades de resolução. Nesse caso, vou utilizar a propriedade de resolução dos meios, da multiplicação dos meios pelos extremos, tá bom? Iniciando aqui, 1 vezes x vai ser igual a simplesmente x, tá bom? Então, x vai ser igual a quem? Tenho agora aqui 4 que multiplica 2, vai ser igual a quanto? Vai ser exatamente igual a 8. Logo, x vai ser igual a 8, como vocês podem ver aqui. Logo, também, o comprimento da escada, o tamanho da escada que representa essa hipotenusa é de exatamente 8 metros. Tranquilo, turma? Então, era essa a resolução de mais uma situação problema. Nesse caso aqui, agora aplicando o cosseno para resolver a situação problema.